Bom dia, pessoal. Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Olha, hoje a gente vai falar sobre um assunto seríssimo, né? Que tem ultimamente tem estado muito em pauta, né? Que é os transtornos de ansiedade, né? A própria ansiedade em si, né? O tema ansiedade, né? Na verdade, esse ansiedade, ela sempre existiu, né? Isso, né, sempre existiu ansiedade desde que mundo é mundo e que hoje, né, por conta, né, do próprio avanço da medicina, com que hoje em dia tem mais mecanismo para descobrir, né, para se diagnosticar esses transtornos, então a gente termina tendo mais acesso a essas informações. Né? Hoje a gente tem mais informações, né, a própria imprensa, a própria sociedade, né, a própria sociedade ela tem mais acesso a essas informações, né, a própria conscientização, né, sobre essa, essa temática, né, e, e assim, a disseminação em si, né, do problema faz com que a gente tome conhecimento, né, né, da, tome conhecimento desse tipo de transtorno, como ele afeta nossas vidas, formas de tratamento, assim como, assim como você pode, né, quais os tipos de profissionais, né, de médicos que você pode que, que você pode se consultar. Então, assim, hoje a gente tem mais muita informação sobre esse transtorno, né, que assola a mente dos seres humanos, né? Então, assim, até um tempo desse, pessoal, eu, eu achava que eu não era uma pessoa ansiosa, né? Eu outro dia fazendo uma reflexão e hoje eu, eu, eu não tenho dúvida que eu sou uma pessoa que eu sou uma pessoa ansiosa e que, né, eu terminei descobrindo isso e que hoje eu acabei, né, quando a gente assume, né, que tem esse tipo de transtorno, digamos assim, né, a gente, né, a primeira medida que você tem que tomar para você, né, amenizar e se recuperar desse tipo de transtorno é você assumir que tem ele, né? Então, e até então, né, às vezes, né, na boa parte dos casos, a pessoa não consegue descobrir sozinho, né, que tem o transtorno de ansiedade, né, ou ansiedade, né, porque existem os graus de ansiedade, né, e isso certamente os psiquiatras, né, os profissionais que lidam, que tratam, né, desse tipo de, de transtorno, eles têm, né, certamente uma escala que mede o nível de ansiedade. Isso, claro, vai depender de pessoa para pessoa. No meu caso, eu, eu não achava que eu tinha esse tipo de problema, né? Até sabia que, até lia sobre isso, né? Mas a gente sabe que a mente da gente, a gente tenta de alguma forma mascarar, né? A gente acha que as pessoas que têm o problema e a gente não tem, né? Esse tipo de transtorno. E assim, pessoal, a gente sabe que o mundo de hoje ele exige, né? Exige muito da gente, né? Em tudo, né? A gente, o mundo pede que né? Exige que, que você se vista melhor, né? Que você que você seja uma pessoa que tenha uma boa aparência, que assim, então assim, são exigências que o mundo, né? E só para citar, né, um exemplo assim bem básico, né? Ah, posso citar também a questão de
de um perfil físico, né, de um perfil visual. Então, assim, a nossa sociedade, além de ser uma sociedade materialista, ela é uma sociedade que nos impõe, né, nos impõe uma certa postura. Então, você, a todo tempo, é testado e forçado a ser uma pessoa que, que, que não é, né, que é uma pessoa que não é você, digamos assim. Então, isso acaba trazendo, trazendo ao longo prazo, né, a médio e longo prazo, a problemas, a depender de como você trata isso, né, se você, né, de como você vai dar relevância a essas coisas, né. Então, assim, eu, até um tempo desse, eu achava que não era, assim, não tinha ansiedade, não tinha esse tipo de transtorno, apesar de ter informação, mas, assim, eu sempre fui uma pessoa, né, fazendo a reflexão, sempre fui uma pessoa ansiosa, né. Eu, ao, eu fazendo a reflexão, à medida que eu comecei a refletir sobre esse tema, eu acabei constatando que dos meus 15 anos de idade até a meus 35, 35, 37 anos, né, eu tinha esse transtorno assim diariamente comigo, sabe? E, e eu não tenho dúvida que eu não tenho dúvida que, né, devido a esse mundo louco em que vivemos, em que, né, como eu falei, exige muito da gente, a maioria da população ela tem esse tipo de transtorno, né? Em algum grau de ansiedade, né, cada um de nós temos um pouco. Eu não tenho dúvida. Então, fazendo uma reflexão de mim mesmo, a meus durante hoje, como eu já conheço o problema, já conheço os sintomas, né, sintomas emocionais, físicos, né, também, né, que termina a gente sentindo, porque a ansiedade a gente sente, pessoal, na pele, né, a gente sente na pele. Claro que as reações elas são individualizadas, cada um tem a sua forma de sentir, né? A ansiedade ela reflete de forma diferente no corpo da gente, né? E, 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 e tem sentido que seja assim, porque somos pessoas diferentes, temos genéticas diferentes, né? Temos, né, perfis diferentes, né? Pensamos diferentes, viemos né, de educações diferentes, de formas de criação diferentes. Então, obviamente, a forma que você vai pensar, né, como você lida com os problemas, né, como você pensa o mundo, né, como você pensa a vida, isso vai influenciar totalmente. Então, né, desde os meus 15 anos, né, até meus 20, né, eu entrei na faculdade com 21 anos, né, período que hoje eu sei, né, naquele período eu era muito ansioso e hoje eu realmente eu sei que tinha aquele transtorno, né, lá de trás, né, era uma pessoa que tinha assim um pensamento acelerado, tinha medo, né, do que ia acontecer, né. É engraçado que a gente quando tem ansiedade, a gente a gente pensa coisas, pessoal, que a gente fica imaginando coisas e essas coisas elas, elas não acontecem, né? Sabe? A gente fica confabulando situações e essas situações elas, elas não chegam nem perto de acontecer. Então, assim, são características de quem tem bastante ansiedade, sabe? A gente fica, né, com bastante medo, né? A gente, né, tem palpitação, né? A gente fica imaginando coisas, né? Pensamentos negativos, né? Até pensamentos suicidas, né? A depender do grau de ansiedade, pode, pode acontecer, né? E eu, né? E não tive pensamento assim com esse grau, mas a gente, sabe, a gente acha que está, sabe, de certa forma enlouquecendo, sabe? Às vezes a gente pensa que está fora de si, sabe? Então, assim, no período que eu entrei na faculdade, né, que era um período de muita tensão, a gente não sabe como é que vai ser o futuro, né? Né, na época, também, né, eu convivia, meu pai era alcoólatra, né? Que Deus o tenha, né? Ele não está mais aqui comigo, né?
que ele esteja num bom lugar, né? Mas ele era alcoólatra, né? Na época a gente não entendia que isso era uma doença, né? Hoje a gente sabe que era uma doença e se a gente certamente tivesse esse entendimento, a gente teria dado um melhor tratamento para ele e uma melhor condução e quem sabe ele pudesse estar vivo aqui hoje conosco. Mas, enfim, são histórias que, né, da vida, né? São situações que certamente também, né, milhares de brasileiros passam e a ansiedade ela também ela pode vir da criação também, né? Da situação que você está passando, né? Como no meu caso, lidei muito com essa questão do alcoolismo, né? De brigas, de discussões né, vendo meus pais discutirem em casa, né? A gente quando é criança a gente não tem controle, né? A gente acha que aquilo é normal, então a gente internaliza essas situações e vai crescendo com isso e, e, e isso vai afetando o nosso psicológico ao longo do tempo. Então a gente vai enfrentando as dificuldades da vida, né? Achando que aquilo ali termina sendo normal. E a gente não sabe, pessoal, o impacto que isso vai gerar, né, na nossa saúde mental lá na frente. Então, hoje, se eu sou uma pessoa ansiosa, né, hoje eu, né, tenho uma capacidade de lidar com isso, né, porque, né, eu já entendo essa situação, né, eu já assumo que eu sou uma pessoa ansiosa e busco as formas de equilibrar minha mente e, 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 e superá-la, né? E superá-la e superar esse tipo de transtorno. Então, cada um vai ter uma realidade cada um vai ter uma realidade e esses sintomas eles podem se manifestar de forma diferente. Então, como eu vinha dizendo, a forma de criação, ela, né, dos pais, né, de repente terminou influenciando, né, essa questão do alcoolismo, né, convivi com muita discussão, né, briga, briga, briga de discussão, né, bate-boca entre pai e mãe. Então isso acabou influenciando e mexendo um pouco com a saúde mental. E não tenho dúvida que com o aumento também da ansiedade. Então, nesse período, né, que eu estava na faculdade, é um período que mexeu muito comigo, né, eu vim ansioso, com pensamentos de toda a ordem, né, ficava imaginando coisas ruins, né, e isso terminava refletindo no meu corpo, né, lá naquela época eu não entendia muito bem o que era aquilo que estava acontecendo, né, também terminava sendo a, a, um tabu, né, se falar sobre esse tipo de, de situação, né, se falava de ansiedade na época, isso, pessoal, eu estou falando isso há 25, 30 anos atrás, né, se você falava que era uma pessoa ansiosa, ansiedade, a própria sociedade, né, até gente da própria família dizia que era frescura, né, só quem, né, só quem tem esse tipo de coisa, quem, sabe, é quem não tem o que fazer, é quem às vezes taxava de coisas, né? E somado a isso até vinha também bullying, né? Porque, né, que já é outro problema, né? Que a gente pode falar em outro vídeo. Mas então, assim, na verdade, são períodos da infância que você passa e que a sociedade não estava preparada para esse tipo de situação, né? E não acolhia e a gente se sentia desprotegido e achava que aquilo era normal e tinha que conviver com aquela doença, com aquele transtorno. E é por isso que eu acredito que é por isso que lá atrás se tinha muito isso, né? E não foi tratado devidamente. E hoje as pessoas, né, a gente tem idosos que sofrem desse transtorno porque lá atrás eles não tinham o apoio necessário para entender o que eles estavam sentindo e as próprias famílias e o Estado também, né, com os profissionais qualificados, né, darem o atendimento, né, e fazer o diagnóstico necessário para a sua suavização, recuperação, né,
ou amenização daquele problema. Então, não tenho dúvida que se, né, como isso é é uma doença que sempre existiu, né, hoje é que a gente sabe, né, que, né, se está mais difundindo, a gente tem mais informação, então a gente trata melhor, conversa melhor sobre esses assuntos e, e consegue superar esse tipo de problema com mais facilidade, tá? Então, voltando ao período que eu estava na faculdade, então, pessoal, foi um período muito difícil, sabe? Muito difícil. Então, se vocês têm esse tipo aí né, de pensamento, né, pensamentos ruins, né, às vezes né, imaginando coisas que mirabolantes, né, sabe? Às vezes, né, são coisas que nem vai acontecer, pessoal. Isso são sintomas de ansiedade, porque a ansiedade até certo nível, pessoal, né, eu lendo algumas informações sobre isso, ela é até normal, né? O corpo da gente, né, o corpo da gente, né, vocês sabem que o corpo da gente ele libera hormônios, né, em determinadas situações. Por exemplo, em situação de perigo, a gente libera o cortisol, né? Cortisol, e que é uma reação normal do corpo, uma reação de defesa do corpo. Então, quando o corpo se sente desprotegido, né, no estado de iminente perigo, ele termina liberando o cortisol. Agora, isso, essa liberação ela é provisória, ela não pode ser, você não pode estar liberando cortisol permanentemente, porque aí você tem já, né, se tiver acontecendo isso, você já tem que buscar um tipo de tratamento. Né? Então, a ansiedade assim, tá, é dessa forma, né? Quando a ansiedade ela passa de certo ponto, né, ela já é exagerada, ela já começa a afetar o seu dia a dia, né, as suas atividades diárias, né, a sua alimentação, a sua forma de pensar. Então, assim, já começa a mexer com sua saúde mental, já começa a mexer com seu vínculo social. Então, é a hora de buscar tratamento, pessoal. Então, não pode achar que esse tipo de transtorno é frescura, pessoal. Não é frescura. Não encare isso como, como, como um problema menor. É uma doença como qualquer outra e é uma doença que mexe com nossa mente, né? Você sabe quem conduz o nosso corpo é a mente. Então, não hesite em procurar um profissional, sabe? Um psiquiatra, um psicólogo, busque ajuda, tá? Converse com amigos, com familiares, fale sobre essas situações, o que você está sentindo, que tudo isso ajuda a você melhorar. Eu não tinha esse conhecimento à época e escondia, né? Tinha vergonha de falar sobre isso, né? Não tenha vergonha, né? Nós precisamos difundir esse tipo de informação. Não é vergonha nenhuma você dizer que tem ansiedade, tem esse tipo de transtorno. Na verdade, quando você fala isso, né, para outra pessoa, de repente a outra pessoa ela pode estar com esse mesmo problema. Então, ela automaticamente, você sem saber, quando você está contando, você está ajudando outra pessoa que de repente tem o mesmo problema ou até mais do que você. Né? Ela também pode se sentir, né, envergonhada de falar sobre esse problema. Tá? E né, quando percebe que outra pessoa abre o coração, tem toda essa liberdade de falar, então mostra empatia. Empatia sobre esse tema, sabe? Então acaba influenciando positivamente as pessoas, né? Contagiando de forma positiva. Então não tenham vergonha, pessoal. Procure um profissional, né? Converse né? Se você acha que tem esse problema, não não hesite, né? Converse com os amigos, converse no trabalho também, né? Certamente o trabalho vai ter uma área vai ter uma área específica, né? Uma área certamente psicólogos, né? Que possam ajudar, né? Tá? E te conduzir e superar esse momento, né? Esse tipo de problema, né? E outra coisa também, pessoal, para uma coisa que eu adotei, eu até falei aí em outro vídeo, né? O poder o poder da nutrição, né? Da nutrição e a influência que a nutrição tem na nossa saúde mental. Só que a ansiedade e esse tipo de transtorno,
Né? Claro que no vídeo eu mencionei essa parte, né? A nutrição é saúde mental. Mas a recuperação da ansiedade do transtorno é uma recuperação multifatorial, tá? Você trabalha em várias áreas para você resolver um problema. Então, quando eu na época fui a um nutricionista para melhorar a minha alimentação, porque às vezes, pessoal, tem muita gente que não acredita, mas o transtorno de ansiedade, a própria ansiedade, pode estar ligado a um desbalanço eletrolítico no seu corpo, tá? Um desbalanço até hormonal, né? Outro dia eu sei que esse vídeo ele vai ficar um pouco longo, mas é necessário, pessoal, essa conversa, porque eu sei que vai influenciar positivamente muita gente com esse relato. E ansiedade é um tema para a gente passar aqui horas falando sobre ele. Então eu estou falando especificamente sobre sobre minha situação, né? O que eu passei. Então, como eu vinha falando, você termina tratando a ansiedade com várias medidas, com várias medidas que se somam para contribuir para a sua recuperação. Então, eu fui ao nutricionista e quando ela me passou, né, começou a entender melhor, passou exames e tal, passou uma alimentação balanceada, eu senti que minha ansiedade diminuiu. Então, e o que é que isso significou para mim? Significou que ao melhorar minha alimentação, né, certamente antes, eu não estava nutrido de forma suficiente para que meu corpo, minha mente trabalhasse bem. Então eu percebi uma melhora significativa quando eu comecei a me nutrir bem. Outra coisa, outra coisa importante, pessoal, foi que né, porque uma coisa vai levando a outra. Quando você melhora a sua alimentação, o seu sono também melhora, né? Porque, né, seu corpo está nutrido, né, acaba de alguma forma mexendo, mudando sua percepção, porque quando a sua ansiedade diminui, a percepção das coisas automaticamente vai mudando, pessoal. A gente não consegue dizer aqui o que acontece, mas o nosso corpo ele é feito de reações químicas. Então, elas vão acontecendo gradativamente e a gente não vai percebendo. Mas uma coisa é certa, o nível de ansiedade diminuiu demais, né? Eu comecei meio que deixar de ter aqueles pensamentos acelerados, pensar em coisas ruins, né? Me valorizar mais, sabe? São coisas assim que acontecem que só você passando é que você vai perceber. Meu sono melhorou e outra coisa, você começa a se motivar para fazer outras coisas. Por exemplo, eu também nessa época comecei a fazer atividade física, né? Atividade física, pessoal, olha, é fundamental. Você não pode deixar de fazer. Então, alimentação, sono, atividade física, né? Você buscar o profissional adequado para tratar, né? Você buscar compartilhar né, esse seu problema com familiares, amigos, né? Então, você se rodear de pessoas do bem, que queira seu bem, olha, isso só somou comigo, né? Então, assim, hoje, graças a Deus, assim, eu me sinto uma pessoa muito melhor. Não deixei de ter ansiedade, porque a ansiedade é algo que a gente né, vai ter durante a vida toda. Mas hoje eu me conheço, eu me entendo, eu sei quando eu estou com um nível elevado e sei buscar a ajuda necessária para me recuperar, sabe? Então, assim, eu queria que eu senti a necessidade de gravar esse vídeo, contar esse relato. O vídeo ficou um pouco longo, mas de certa forma eu tentei resumir o máximo aí, né? E a gente pode falar, né? Eu vou estar sempre falando aqui sobre esses assuntos, né? Como eu já falei, né? Gosto de falar sobre tudo, né? Tudo que nos rodeia, tá? Então, assim, como a ansiedade, esses transtornos mentais, né? Principalmente hoje em dia, né? Tem nos afetado bastante. Então, vi a necessidade de aproveitar o meu próprio relato, né? Meu próprio relato para falar para vocês e de certa forma, eu acredito que vai ajudar de alguma forma as pessoas que têm esse tipo de transtorno e que, né, né, acham que só elas têm, né, que isso está acontecendo, esse problema é só com ela, mas não. É um problema que
que ainda termina sendo até um tabu, né? Muita gente tem, mas não externa por vergonha, né? Por medo de sofrer bullying, né? né? Por achar que é, por acharem que é frescura, mas não, pessoal. Então, pessoal, então eu agradeço demais pela audiência de vocês e se esse vídeo fez algum sentido para você, eu peço o seu like, se inscreve no canal, sabe? Eu queria o apoio de vocês aí para a gente dar uma crescida aí, a gente postar mais vídeos, né? Ativa o sininho para avisar ao YouTube sempre que tiver um vídeo novo e sinalizar para você, tá bom? Compartilha aí para algum amigo, para um familiar, tá? Só assim vai ajudar a mudar o pensamento, vai ajudar alguém que esteja com o mesmo problema, sabe? Então, esse é o tipo de informação importante que a gente precisa divulgar, sabe? Que ajuda as pessoas a melhorarem, tá bom, pessoal? Então, agradeço demais sua audiência e até o próximo vídeo. Forte abraço!